Bom dia, amados. Bom dia para aquele que dá pressão ao sol, né? Que acorda antes do sol. O sol já tá acordando cedo agora, né? Bom dia. A gente está fazendo a leitura de Provérbios. Todos os dias existe um convite à sabedoria, uma maratona à sabedoria, né? Nós estamos lendo Provérbios todos os dias. Nesse convite, então, Provérbios foi escrito por Salomão há mais de 3.000 anos atrás. Salomão, o homem mais sábio que já existiu e mais rico também. Esse livro diz, né, esse livro se chama Salomão, o homem mais rico que já existiu, diz que se você ler os provérbios durante 2 anos, você vai ser mais inteligente do que teu meio, e se você ler provérbios durante 5 anos, você vai ser milionário. E é uma proposta interessante, né? Mas o que é o livro de Provérbios? Vamos falar um pouquinho hoje sobre o que é Provérbios. Provérbios é um livro que está no Antigo Testamento, foi escrito por Salomão há mais de 3.000 anos atrás. Salomão tem um sonho, Deus perguntou para ele o que ele gostaria de ganhar, ele tinha mais ou menos 16 anos, e ele disse que gostaria de ter sabedoria para governar seu povo. Quando você faz um pedido para Deus que alegra, que se estende, que o benefício se estende para outras pessoas, Deus se alegra desse pedido. Então Deus deu, além de sabedoria para Salomão, deu prosperidade. E aí a gente tem aqui então os códigos de uma pessoa extremamente próspera, né? E tá tudo no livro, tudo escrito aqui em Provérbios. Então Provérbios é um livro do Antigo Testamento, ele tem 31 capítulos, um capítulo para cada dia. E qual é aqui o convite? É que a gente leia o capítulo do dia todos os dias. Hoje é dia 24, nós iremos ler Provérbios 24. Quando chegarmos no 31, voltamos para o primeiro. Por que isso, Janice? Porque são tantos os códigos que tem aqui em Provérbios, são tantas as informações que numa pequena leitura a gente não consegue dar conta. Então o objetivo é a gente ler inteiro o capítulo, e normalmente são 25, 30 versículos dentro de cada capítulo, são 30 códigos dentro de um código. Então a gente lê e aí pega uma dessas coisas e fica meditando durante o dia. Outra coisa que eu queria falar para vocês é que Provérbios ele é dividido em 3 momentos nesse livro, né? Então do 1 ao 9 é um convite à sabedoria. Do 10 ao 24 são ditados dos sábios. Então hoje a gente está no dia 24, então a gente está finalizando o ditado dos sábios. E depois de 25 a 31 são comportamentos dos nobres. Então são 3 momentos, né? Quando a gente vai evoluindo nessa leitura, a gente vai entendendo melhor como que funciona, como que são os códigos. Então esse é o objetivo, que a gente seja mais sábio, que a gente acorde para desfrutar mais, que a gente acorde para ter essa sabedoria do alto, já termos pensamentos bons, né? Quando a gente começa o dia já fazendo um devocional, a gente está dizendo: Senhor, eu vou lhe entregar o primeiro momento do meu dia, as primeiras horas do meu dia, os primeiros minutos do meu dia para o Senhor. Então a gente faz essa leitura nesse horário como premissa mesmo, como uma premissa ao nosso Deus, dizer: Senhor, tá aqui a minha primeira parte do dia sendo entregue agora. Então vamos lá. Nós estamos lendo então Provérbios 24, hoje é dia 24, né? Não tenha inveja dos maus, nem queira estar com eles, porque o coração deles planeja a violência e seus lábios falam para ferir. A gente falou outro dia, né, que nossa alimentação, nosso corpo se alimenta, né, com aquilo que a gente coloca no dia a dia, né, com água, com alimentos. Esse é o alimento do corpo. O alimento da alma, a gente abre os canais sensoriais, que são olfato, são todos os nossos sentidos: olfato, paladar, né, a visão, o tato. Então aqui, ó: não tenha inveja dos maus, nem queira estar com eles, porque o coração deles planeja a violência, seus lábios falam para ferir. Os nossos lábios vão sempre exteriorizar do que o nosso coração está cheio. Então os maus, que são aqueles que estão lá, os ímpios que estão lá nos caminhos que não são os caminhos do Senhor, sempre vão proferir aquilo que no seu coração está cheio. 24, 3. A sabedoria se constrói,
Com a sabedoria se constrói a casa e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento seus cômodos se encherão de todo tipo de bens preciosos e agradáveis. Vamos entender tudo isso aqui tem várias coisas para a gente entender. Com a sabedoria se constrói a casa e com a inteligência ela se firma. Com o conhecimento, os seus cômodos se encherão de todo tipo de bens preciosos e agradáveis. O conhecimento, gente, é como se fosse a água, e a sabedoria é o que eu vou fazer com a água. Então, o conhecimento é a água, a sabedoria é o que eu faço com essa água. O conhecimento é adquirido no livro, né? Como a gente está fazendo aqui, a sabedoria é o que eu faço com isso. Então, vamos entender o que é a sabedoria, Janice. Como é que eu faço para ser mais sábio? Primeiro, eu tenho que ter mais conhecimento, então eu venho buscar na fonte. A gente está buscando aqui, né, na fonte da sabedoria, que é o livro de Provérbios. Primeiro eu tenho conhecimento, eu vou buscar por bons áudios, bons livros, boas leituras, boas companhias também faz muita diferença. O nosso meio, né, faz muita diferença. Então eu pego o conhecimento aqui, depois eu tenho que entender. Tudo aquilo que eu leio eu tenho que entender, ela tem que entrar na minha cabeça. Não pode ser uma leitura morta, tem que ser uma leitura viva. Então eu vou ler, depois eu vou entender, depois eu vou discernir o que eu consigo, né, aplicar disso que eu li agora, e aí eu vou aplicar. Esse é o ciclo da sabedoria. Quando a gente faz isso, a gente faz um ciclo que se retroalimenta. Quando eu tenho maior conhecimento, entendo, vou aqui discernir e aplico, eu começo a retroalimentar novos pensamentos. Então eu vou tirando aquela água suja, colocando água limpa na minha cabeça, com uma fonte que vem do céu, e aí eu vou trocando a forma que eu penso. É assim que a gente vai se tornando mais sábio, porque do jeito que eu penso, eu ajo, do jeito que eu ajo, né? É um processo que se retroalimenta. Então, olha só, vamos agora ler de novo para ficar mais claro. Com a sabedoria se constrói a casa. A sabedoria é entender, aplicar e colocar na minha vida. Então, eu construo uma casa. A casa pode ser uma casa de verdade, pode ser o meu coração firme, pode ser uma estrutura, né, de um trabalho. Então, com a sabedoria eu construo alguma coisa de verdade. E com a inteligência se firma. Com a inteligência, agora que eu já tenho esse conhecimento, eu vou trabalhar de forma ao bem disso que eu construí. Pelo conhecimento, os seus cômodos se encherão. Conhecimento é o quê? É a base. Então, com a base disso tudo, né, os cômodos se encherão de todo tipo de bens preciosos e agradáveis. Porque quem tem sabedoria, a gente vê pelo fruto. Então, quais são os bens? Sempre serão agradáveis, sempre serão preciosos, sempre serão, né? O sábio nunca se envolve com tolice. Então, sempre vai ser algo de resultado bom. Que lindo isso, né? 24:5. Quem é sábio é forte, e aquele que tem conhecimento consolida sua força, porque com prudência você deve fazer a guerra. Na multidão de conselheiros está a vitória. Olha só, vamos voltar aqui para a gente entender uma coisa. Quando a gente leu aqui, né, que Provérbios de 1 a 9, ele é um convite à sabedoria, ele começa a explicar quem são os ingênuos, ou como que funciona a sabedoria. Tudo isso aqui que eu falei para vocês, eu tirei daqui de trás. Então, ele começa a explicar ali, né, o convite de 1 a 9, como funciona isso. Para quem tem interesse, tem no Instagram e também tem aqui tem também no YouTube, né, aqui para a gente entender a leitura do 1 a 9. Depois são os ditados dos sábios. Então eles pegaram aquela sabedoria e começaram a juntar as informações, e agora eles trouxeram um ditado, ó: quem é sábio é forte, e aquele que tem conhecimento consolida a sua força, porque com prudência você deve fazer a guerra, na multidão de conselheiros está a sua vitória. Então agora a gente está fazendo, né, juntou um monte de informação. Agora vamos destrinchar isso aqui. Quem é sábio é forte, gente, e a força não está falando da força de braço, não. Porque o sábio sempre vai ter a sabedoria e a sua força. Então, né, às vezes a força está em ficar quieto, a força está em escolher, né, fazer as boas escolhas. Então, quem é sábio é forte. E aquele que tem conhecimento consolida a sua força. Quem tem conhecimento, que tem estrutura, o conhecimento é estrutura. Então, ele é forte porque ele tem estrutura e ele vai saber como fazer. Porque com prudência se deve fazer a guerra. Nós lemos lá no 8:12, a prudência mora com a sabedoria, ela tem uma relação. 8:12, vamos ver se eu acertei. Eu, sabedoria, moro com a prudência, então ela tem uma relação, ela mora junto. Então a sabedoria, o sábio e o prudente, eles estão juntos. Então, porque com a prudência você deve fazer a guerra, porque
bons dias, né? Maus dias, Deus falou, não prometeu que seria tudo bom. Ele disse que existiriam também os maus dias, mas se a gente tiver a prudência, tiver consolidado a nossa força no conhecimento e a gente ser sábio, a gente vai conseguir passar isso com tranquilidade. E na multidão de conselheiros está a vitória. Os conselheiros, aqui no 9, quando explica também, fala aqui da estrutura da sabedoria, o 9 diz um banquete da sabedoria. A sabedoria constrói a sua casa, esculpiu para si 7 colunas. Então, uma das colunas da sabedoria é ter conselheiros. Como é feliz o homem que tem bons conselheiros. Isso está lá no 15:22, a gente já leu. Então, a gente precisa de bom conselheiro, porque a gente não pode firmar tudo que a gente vai fazer nos nossos próprios conceitos, porque a gente é limitado e às vezes a gente não enxerga o todo. Então, e o conselheiro, a gente tem que também observar quem são os meus conselheiros. Nós temos que pegar pessoas que naquela área que eu preciso de um conselho tem um bom resultado, tem um bom fruto. Então a gente sempre vai, gente, olhar o resultado de tudo que a gente gostaria de ter e do que a gente está fazendo pelo fruto. Se a gente está sendo um bom pai, a gente olha o nosso filho. Como é que está o nosso filho? A criação do nosso filho. Ele tem uma criação boa, ele é uma criança educada, esforçado, né? Uma criança que não dá trabalho. Então esse é o fruto daquilo que eu estou fazendo. Então, ok, estou indo pelo caminho certo. Estou dando um bom trabalho, vamos ver lá como é que está o resultado do meu trabalho. Estou sendo uma boa esposa, uma boa filha, uma boa mãe, vamos ver o resultado. Então a gente precisa avaliar pelo fruto. E os conselhos, né? O conselheiro, às vezes, ele vem não para te mudar a direção, mas para te dar um alerta. Então, a gente não precisa, eu tô andando por esse caminho, recebo um conselho, vou trocar o caminho. Não é assim. A gente precisa entender, os conselhos servem para que a gente observe e, às vezes, reajuste a rota. Então, a gente precisa, e também precisa saber se o conselho, a fonte do conselho, né, é uma fonte também que seja sábia. Então a gente precisa ser sábio nesse momento aqui, mas é importante sim ter bons conselheiros. Eu sempre disse, há muitos anos atrás eu dizia assim, e digo até hoje, né, que a gente não precisa ser bom em tudo que a gente faz, mas a gente precisa ter boas pessoas com a gente em tudo aquilo que a gente vai fazer. Eu sempre gostei de estar perto dos melhores, porque aí eu pego os bons drives, os bons conselhos, então eu consigo ali discernir boas informações. Então a gente precisa ter boas pessoas em tudo. Se tu vai treinar, treina com o melhor. Se você vai treinar fisicamente, treina com o melhor também. Se você vai fazer uma boa dieta, faz com o melhor. Se você vai estudar, estuda com o melhor. Por quê? Se tu vai ter informações, se buscar hoje a internet nos abre todo esse leque, então a gente sempre pega com o melhor. É isso que a gente tem que fazer. Não precisamos ser sábios em tudo, mas precisamos estar próximos de bons conselheiros. Nós estamos lendo então Provérbios 24, estamos aqui 7. A sabedoria é elevada demais para o insensato. No tribunal, ele não abre a boca. Quem é um insensato? A gente tem um inexperiente e tem um insensato. O inexperiente, ele não tem acesso à sabedoria. O inexperiente ainda não sabe, não tem o conhecimento. Então, ele não tem o conhecimento, ele não tem o entendimento, ele não discerne, ele não aplica, porque ele está fora disso aqui. Inclusive, lá no começo de Provérbios, diz assim, eu, a sabedoria, grito na rua, para que vocês, insensatos, imaturos, os novos, venham e me busquem. Então, o insensato, ele não é esse que ainda não sabe, não tem conhecimento. O insensato, ele tem o conhecimento, mas ele não tem entendimento. Ele vem até aqui, ele até tem esse acesso aqui. Ele sabe, mas ele é arrogante, ele é prepotente, ele acha que não precisa de conselheiro, ele é sozinho. Então a gente consegue visualizar algumas pessoas que são insensatas, e às vezes a gente tem que também ter o cuidado, porque a gente pode ser insensato numa área, porque a gente está num processo de amadurecimento. Então em algumas coisas a gente pode ser sábio e em algumas coisas ainda ser insensato ou tolo. Então, gente, a gente não pode ficar julgando e a gente não pode escutar as coisas pensando, fulano é assim, fulano é assim. Não, gente, tudo isso aqui é pra gente. A gente não tem como mudar o outro, a gente tem como mudar a gente, e a partir da nossa mudança, mudar algumas coisas na vida desses que estão próximos da gente. Então, vamos lá. A sabedoria é elevada demais para o insensato. Por quê? Porque ele só tem um conhecimento e ele não aplica. O que adianta, né, um conhecimento morto? No tribunal, ele não abre a boca, quer dizer, na hora de falar, de se expressar, de estar no meio de gente e de poder se defender com relação à sabedoria, ele não consegue, porque ele não tem, ele ficou aqui, então ele ainda não consegue. E tem outra coisa, né?
os insensatos e os tolos, a gente quer passar boa informação, não dá. Eles não têm o egoísmo deles e eles têm uma arrogância tão grande que você vai fazer um inimigo. Então deixa o tolo na sua tolice e sabe com a sua sapiência, né? Vamos respeitar, porque às vezes não tá no tempo daquela pessoa. Por muitos anos, muitas pessoas oraram para mim para que eu tivesse esse conhecimento hoje. Eu sou muito grata, pessoas que de verdade fizeram mudança na minha vida sem estar perto de mim. Então, eram os sábios que estavam orando para que um dia eu tivesse esse conhecimento. Olha que coisa linda, tem gente que dedica uma vida. Teve uma pessoa que orou mais de 20 anos e uma pessoa que eu não tinha muito contato, mas para que eu chegasse, né, se deixasse de ser tola, tirasse, sabe, essas escamas dos olhos e pudesse enxergar a verdade. Olha só, então a gente precisa ter né, não ficar prejulgando as pessoas, porque né, pode ser que ela ainda seja insensata por um tempo porque ela não está pronta. Então não vamos desistir, mas não vamos bater de frente, não precisamos bater de frente. Vamos ali pelos lados, vamos tentando mostrar, porque às vezes as pessoas criticam, você é tolo, você é insensato. Aqui eu tô sendo muito direta, a gente não fala assim, né? Mas a gente fica prejulgando. Quem sabe, em vez de a gente pegar e prejulgar as pessoas dizendo, olha, você é tolo, você é insensato, meu Deus, como pode? Exatamente como ela falou, ele é ou ela é. Por que a gente não dá boas ideias? Amor, quem sabe tu faz isso desse jeito? Ô, amigo, quem sabe você faz isso desse jeito? Dá ideias, gente. A gente precisa, às vezes, é aquela história do ovo do Colombo. Até que se coloca o ovo em pé, é um desafio, mas depois que se entende como que se coloca um ovo em pé, fica simples. Então, às vezes, as pessoas, elas precisam só de uma orientação. Então, não vamos desistir, como não desistiram de mim, não desistam das pessoas. Todas elas têm, né? Se existe a palavra ressurreição, o que é a palavra ressurreição? Ressurreição é trazer à vida aquele que morreu. Se existe essa palavra, se existiu e se existe e a gente ainda escuta acontecer isso no mundo de hoje, imagine curar aquele que é insensato, que é tolo, que tenha conhecimento, mas ainda é arrogante, é egoísta, a gente não sabe o que ele passou. Às vezes a vida trouxe tantas coisas, né? Passou tantas coisas na vida dele que ele tá aqui, mas por uma situação de sobrevivência mesmo. Ele não consegue vir para cá, não é porque ele não quer, é porque ele não sabe, porque ele tá tão fechado naquele mundinho dele. Ele precisava sobreviver por um momento e às vezes não consegue sair, precisa de uma ajuda, quem sabe boas ideias, umas leituras, passar um vídeo desse de repente. Façam isso, me ajude também. Eu tô aqui na rede, não é, eu quero os likes, não, passa para as pessoas, a gente precisa chegar a mais corações. Então não desista do insensato, não desista do tolo, não desista do inexperiente ainda mais, esse ainda nem sabe, nem leu, não conhece, tá novo nessa caminhada. E às vezes tem 50 anos e tá novo na caminhada, né? Então a gente tem que não prejulgar, a gente só tem que amar. É esse o objetivo, que a gente derrame esse amor de Deus. Jesus, quando ele veio ao mundo, que ele passou aqui, ele veio para nos mostrar um novo estilo de vida. Ele não veio abrir igreja, ele veio. Como é que ele fez para buscar o pessoal que andou com ele lá, né? Oh, meu Senhor, meu Jesus. Como é que ele veio buscar os apóstolos dele, como é que ele veio buscar as pessoas que estavam com ele, os seguidores dele, como é que Jesus escolhia? Ele pegava os mais improváveis, né? Pedro era um brigão total, ele queria matar, ele queria lutar, então eram os improváveis. E só para que a gente entenda, se Jesus veio, pegou os improváveis e transformou em pessoas que semearam o evangelho, né, pelo mundo inteiro, imagine, né, as pessoas. Então, assim, a gente nem tá falando improváveis, a gente tá falando daquele que tá dentro da nossa casa e que falta um pouquinho de informação. Então, não tenhamos tanta pressa, mas não ficamos também inerte com relação a isso, mas que a gente possa ser instrumento, de vez em quando alguma coisa vai chegar no coração dessa pessoa para quebrar esse coração aqui. Comece a orar, Senhor, quebra aquele coração, né? Esse coração duro, quebra, Senhor. Transforma esse coração duro num coração avivado, um coração sábio. O que é um coração sábio? É um coração que está cheio de amor, de lealdade, fidelidade, equilíbrio. Esse é um coração sábio. E esse coração sábio está no peito daquele que teme ao Senhor, que escreve os mandamentos, né, no coração. Então esse coração sábio, ele vai começar a transbordar esse tipo de coisa. Então a gente precisa
abrir esse coração que é duro, do tolo insensato, para colocar coisas boas e para que ele não seja tão duro. E essa dureza a gente tem a certeza, é por conta de uma proteção. Então, que a gente entenda que as pessoas são o que elas são pelo aquilo que elas viveram, pelo aquilo que elas tiveram que se tornar para sobreviver uma situação. Então, que a gente tenha esse amor para entender que as pessoas precisam desse carinho para sair desse buraco. Então, que a gente seja isso. E quando a gente tem esse coração sábio, que eu e você já começamos a plantar a sapiência no nosso coração, que quando a gente tiver esse coração sábio, que a gente tenha pensamento só do céu, pensamento lá de cima, pensamento do alto, que sempre vai dizer assim, não, mas ele faz isso por conta disso. Não, perdoar o tempo todo, renovar a esperança, né, com as pessoas. Então, que a gente tenha pensamento do alto, que a gente tenha a boca comedida, porque quando a gente começa a pensar do alto, a gente começa a cuidar da nossa boca e aí a gente tem um espírito sereno. E a gente vai começar a discernir coisas. Esse é o sábio, é o resultado disso tudo, né? E tudo isso temendo aquilo que o Senhor teme. O Senhor, temer ao Senhor é ter extremo respeito ao Senhor, né? Então, que a gente tenha esse extremo respeito ao Senhor, odiando o que ele odeia. Ele odeia a soberba, ele odeia a arrogância, ele odeia a boca que fala mal, odeia o caminho perverso, ele odeia isso. Mas a gente precisa entender que às vezes as pessoas que estão, ainda mais se elas estão dentro da nossa casa, estão próximas da gente, precisa conviver, porque a gente pode ter uma escolha. Eu não vou conviver com o tolo, com o insensato. É muito difícil, e de verdade é. Mas se ele está dentro da nossa casa, a gente precisa entender também aquilo que nós, né, a gente não pode simplesmente tirar as pessoas de próximos da gente, ainda mais se é casado, gente. Se é casado, a gente tem que lutar até o fim para que funcione o negócio, né? A gente já fez a escolha lá atrás, é que a gente deveria ter conhecido a pessoa escolhida. Agora estamos com ela, vamos ajustar. Entenda, eu não consigo mudar a outra pessoa, eu consigo me mudar para que gere mudanças nessa pessoa, fazendo de outras formas, né? Isso é uma outra história, mas é muito gostoso também aprender. Olha só, vamos lá, 24:8. Quem só pensa em fazer o mal será chamado mestre das intrigas. Os planos do tolo são pecado e o zombador é abominável às pessoas. Quem só pensa em fazer o mal tem o pensamento, qual é o pensamento? A gente precisa ter o pensamento do alto o tempo inteiro. E quando as pessoas que só pensam, tem gente que não tem esse pensamento do alto. E aí, porque, assim, eu não sei se já aconteceu com vocês, na verdade já aconteceu, talvez vocês não tenham percebido, mas o tempo todo a gente tem uma voz no nosso ouvido. Isso não é uma escolha. Janice, eu posso escolher ter a voz ou não ter? Não tem isso. A gente sempre tem uma voz no nosso ouvido, porque nesse mundo a gente vive num mundo que é espiritual, a gente tem que entender que a gente tem aqui, né, anjos do bem e anjos do mal, desculpa, o tempo todo conosco. Então, aí o tempo todo a gente tá escutando uma voz, e às vezes a gente fica assim, lá tô lá fazendo eu com, né, esposa ou em casa, mas a minha filha não fez isso, mas fulano não veio ainda, mas se ele chegar a fazer isso, eu vou fazer isso. A gente começa a escutar umas vozes. Essa voz que te traz desconforto, ela não é uma voz de Deus. Então não escute essas vozes. Então olha só, quem só pensa em fazer o mal, e daí quando a gente começa a escutar só essas vozes que não são boas, a gente começa a ter pensamentos que não são do alto. Então quando você começar a ouvir uma voz, opa, peraí, não quero ouvir essa voz. A gente não tem controle ao nosso pensamento, mas a gente pode ter discernimento do que a gente está pensando. Então eu comecei a pensar, às vezes quando a gente não está num momento muito agradável em casa, com o esposo, com a esposa, a gente começa a criar coisas. Mas se eu chegar em casa e estiver assim, eu já vou fazer isso, vou fazer aquilo. A gente fica sofrendo por antecipação. Então a gente não está com o pensamento do alto e a gente está escutando uma voz que não é de Deus. Então tem que começar a cuidar. Os canais sensoriais. Aonde que nós conseguimos, quais são os canais sensoriais? São nosso olfato, nosso paladar. Então nesse canal sensorial é que a gente é atingido pelo inimigo ou por Deus. Então, por quem que eu tô, qual é a voz que eu tô escutando, né? Então, os problemas da alma, que são, né, a depressão, essas coisas de pânico, essas coisas, essas doenças da alma, eles entram por aqui, pelo ouvir. Então, a gente precisa parar de ouvir essas vozes e começar coisas boas. Então, se tu não consegue, bota um louvor, coloca alguma coisa, para de pensar nessas coisas. Como é que eu faço? Bota um louvor, escuta outra coisa. A gente precisa ter pensamento do céu. Então, quem só pensa em fazer o mal, pensa, né, o pensamento tolo é pecado, será chamado mestre das intrigas. Os planos do tolo são pecado, e o zombador e o escarnecedor, né, é abominável às pessoas. Ninguém quer uma pessoa assim perto da gente, né? 24:10. Se você se mostra fraco no dia da angústia, porque a sua força é pequena, né? O fraco se conhece na crise. E não tem problema nenhum se você é fraco.
Ai, meu Deus, eu tenho uma princesa que acordou cedo, vem cá. E não tem problema nenhum se você é fraco. A gente... Bom dia! Parabéns, você acordou cedo. E quem é fraco não tem problema nenhum, né? É por isso que a gente está no processo. Às vezes a gente é fraco numa área e não é fraco na outra. Então a gente precisa nos fortalecer. E como é que eu faço para me fortalecer, Janice? A gente tem que entender que a nossa vida, ela é próspera se a gente consegue, né, controlar ela, controlar não, mas ela está boa em tudo. Então a gente tem que estar boa na espiritualidade, com relação à família, com relação aos pensamentos, com relação à atividade física, né, o corpo, com relação aos sentimentos, com relação às finanças. Então é um ciclo, né, é uma roda que ela precisa rodar. E se eu sou fraco em uma das áreas, que eu fortaleça ela, não tem problema. Gente, a gente não pode ficar, eu sou fraco, eu não consigo. Não faça isso, a gente está crescendo, a gente está andando, então que a gente possa andar por bons caminhos. Quando a gente começa a entender as coisas, a gente para de ser ansioso. Pare de ser ansioso, vamos fazer as coisas cada dia um pouquinho. Se cada dia a gente lê um capítulo de Provérbios, vai chegar no dia 31, a gente vai ter lido todos. Se cada dia a gente faz uma mudança na nossa vida, vai chegar um dia que a gente vai ter mudado ela quase por toda. Então o objetivo é que a gente seja mais sábio hoje do que a gente foi ontem. Que a gente pegue uma dessas coisas que a gente leva para nossa vida e comece a frutificar. A gente precisa transbordar esse conhecimento. As pessoas em casa precisam ver, nossa, ela tá diferente, nossa, ele tá diferente. Que a gente seja humilde o suficiente para pedir perdão, que a gente entenda que a gente erra também. Primeiro você tem que entender, eu tenho que entender que eu erro, pô, eu errei. Aí olha para minha filha, nós vivemos nós duas aqui em casa. Então, filha, ontem aconteceu isso, domingo aconteceu isso. Filha, mãe errou, desculpa, mãe. Às vezes a gente tá acelerado demais e as crianças são meio, né, às vezes demoram a fazer algumas coisas, a gente fica meio sem paciência. Então que a gente também entenda que a gente está em construção, que a gente abaixe na altura deles, olhe nos olhos deles, filho, tu me perdoa? A mãe tá aprendendo também. E eles vão entender, aí isso tá passando um drive para a criança, que os pais também erram, que é importante a gente reconhecer o erro e a gente ser humilde e pedir o perdão. Então essa é a caminhada, é linda assim. 24:11, liberte os que estão sendo levados pela morte e salve os que cambaleiam ao ser levados para a matança. Você poderá dizer, não sabíamos de nada, mas será que aquele que pesa os coração não o perceberá? Aquele que atenta para a sua alma não está sabendo? E não pagará ele a cada um segundo de suas obras? Olha só o que está aqui, que é bem sério. Às vezes a gente, olha, liberte, tá dizendo que para que a gente não faça isso, porque a justiça não é nossa. Liberte os que estão sendo levados para a morte e salve os que cambaleiam ao ser levado para a matança. Eu poderei dizer, não sabiam de nada? Mas será que aquele que realmente tem que fazer a justiça, que é Deus, será que ele não sabe? Será que ele não está olhando o que eles fizeram? Será que aquele que está atento na sua alma não está sabendo? Então entenda, a gente não deve julgar e não deve se meter no julgamento dos outros, tá? Porque quem que deve julgar? Então assim, às vezes as pessoas fazem o mal pra gente, a gente fica entristecido com isso, né? Mas não seja você o agente da justiça, porque você não é primeiro, a menos que você seja o juiz, de verdade. Mas quem que tem que julgar? É Deus. Então o Senhor, Deus tá vendo o que foi feito pra mim e tá vendo quem fez. O julgamento não é meu. Eu posso ficar triste, isso é normal. Eu posso ficar triste e, né, por conta do que aconteceu, mas não sou eu que vou julgar. Eu não julgo. Então isso é uma coisa que eu aprendi há pouco tempo. Eu não vou julgar. Senhor, é contigo. O Senhor é que sabe, o seu filho agora te vira. Se vira seu filho também, o Senhor se vira aí, que comigo o Senhor sabe o que tem que fazer, qual é o tratamento. Agora com ele é com ele, entende? 13. Meu filho, coma mel porque é saudável e o favo porque é doce ao seu paladar. Saiba que assim é a sabedoria para a sua alma. E se você encontrar, haverá um futuro e sua esperança não será frustrada. Claro, se nós estivermos nesse caminho da sabedoria, se a gente encontrar ela, haverá futuro. O fruto, né, do sábio é um fruto saboroso, doce, né? A gente viu ali atrás. E a sua esperança não será frustrada. Quer dizer, o sábio, ele sabe, primeiro que ele não tem ansiedade, ele vai trabalhar dia após dia sabendo que Deus vai dar as coisas, porque
Não só que Deus vai dar, porque Ele vai conquistar aquelas gente, as coisas naturais, quem conquista sou eu. As coisas sobrenaturais, quem me ajuda é Deus. As naturais, ao acordar cedo, a fazer as coisas, a agir, ser o melhor no meu trabalho, isso eu tenho que fazer. Deus não vai vir me acordar e tirar da cama. Ô, preguiçoso, até quando você vai ficar deitado aí, como diz lá em Provérbios 9, 6, 9. Então, o que a gente tem que fazer? Aquilo que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Isso é meu trabalho, mas aquilo que é o extraordinário, deixa por Deus. Então, quem tá nesse caminho, pode ter certeza, vai acontecer. Não espia a habitação do justo, ó perverso, nem destrua o lugar de seu repouso, porque 7 vezes cairá o justo e ele se levantará, mas os perversos são derrubados pela calamidade. Aqui está uma promessa de Deus: o justo, se cair por 7 vezes ele se levantará. O justo é aquele que cumpre a vontade de Deus, né? Mas os perversos serão derrubados pela calamidade. Então, por isso que tem coisas que acontecem com um e não acontecem com o outro, porque um é justo, o outro não é. Olha só. Ah, gente, é nesse mundo que tudo acontece, que o julgamento é feito. Quando o seu inimigo cair, olha só, quando seu inimigo cair, a gente falou agora disso, quando seu inimigo cair, não se alegre, nem regozije o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade e desvie o inimigo da sua ira. Olha só, então o julgamento não é meu, o julgamento é de quem? É de Deus. Se meu inimigo cair, que eu não fique feliz, bem feito, olha só, eu te falei. Não, o julgamento é de Deus. Até para que Deus não tire os olhos da quem ele está julgando e olhe para ti. Aqui está dizendo assim, ó, para que o Senhor não veja isso e se desagrade, desvie o olho do inimigo, ele está lá olhando para o inimigo, ele olha para ti e vendo que o teu coração não é um coração sábio. Então, olha só, aqui tem um negócio, um código bem importante. Não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos ímpios, porque os maus não terão futuro e a lâmpada dos ímpios se apagará. Uma promessa. Meu filho, temo o Senhor tenha extremo respeito ao nosso Senhor e ao rei. Não se meta com os revoltosos, porque meu filho, não temos o Senhor e o Rei, não se meta com os revoltosos, porque de repente serão destruídos, e a ruína que virá do Senhor e do Rei, quem a conhecerá? Vamos lá de novo. Meu filho, tema o Senhor, tenha extremo respeito ao nosso Senhor e ao Rei. Quem são o Rei? O Rei são as autoridades. A gente tem que entender que independente da autoridade que esteja, né, guarda de trânsito, qualquer autoridade, a gente tem que honrar as autoridades, é um princípio bíblico. Independente se você gosta ou não do partido, do que está acontecendo, temos que honrar a autoridade. Então aqui, meu filho, temo o Senhor e ao Rei. Não se meta com os revoltosos, porque de repente serão destruídos. É uma promessa, de repente os revoltosos, os ímpios, eles serão destruídos. E a ruína que virá do Senhor e do Rei, quem a conhecerá? Apenas aqueles. Então não se meta com eles. Senão respinga, né? Respinga para ti. Parcialidade no julgamento não é bom. Quem disser ao ímpio, você é justo, será amaldiçoado pelos votos e detestado pelas nações. Mas haverá bem-estar para os que repreenderem o ímpio, e sobre eles virão grandes bênçãos. Vamos ler de novo. Parcialidade no julgamento não é bom, né? A gente já falou atrás, né, que a balança justa é aquela que Deus ama. Então, parcialidade no julgamento não é bom. Quem disser ao ímpio, você é justo, será amaldiçoado pelos votos e detestado pelas nações. O ímpio, quem é o ímpio? O ímpio é aquele que é o cruel, que não aceita o nosso Senhor Deus como seu Salvador. Então, quem disser ao ímpio, você é justo, será amaldiçoado pelos povos e detestado pelas nações. Mas haverá bem-estar para os que repreenderem o ímpio, e sobre eles virão grandes bênçãos. Na verdade, né, gente, a gente precisa fazer o que? O ímpio. Até onde a gente consegue, a gente precisa ser luz. Gente, é difícil a gente ser um pequeno cristão, é fácil a gente ser um pequeno cristão em casa ou no meio que todos são cristãos e conhecem as leis de Deus. O que Deus chamou a gente para fazer? Que a gente seja luz onde não tem luz. Então, onde que a gente tem que ser luz? Lá onde são os ímpios. Então, a gente precisa
ser luz lá e mostrar, e ser sal também, mostrar algumas coisas para que eles tenham vontade de entender um pouco mais e saiam dessa, né, eles saiam desse local onde eles estão lá no meio dos tolos, ou eles são inexperientes. Os ímpios às vezes são inexperientes, eles não conhecem a verdade, mas quem que não gosta de uma coisa boa na sua vida, né? Às vezes ele está tão acostumado com tanta coisa ruim que a coisa boa para ele nunca existiu. Então quem sabe sejamos nós a luz nesse caminho, então que a gente entenda que a gente também pode derramar luz. O objetivo é fácil a gente amar quem nos ama, quero ver a gente amar quem nos ama. Esse é o objetivo, que a gente seja luz lá fora. Então aqui tá falando, mas haverá bem-estar para os que repreendem um ímpio. Repreender não é brigar. A repreensão, Deus fala que ele repreende amor. Se a gente começa a mostrar em amor as coisas que os ímpios fazem e colocam, a gente vira a chave desse ímpio para que ele entenda que o amor de Deus é o que vale, sobre eles virão bênção. Então que a gente seja bênção nessa vida, que a gente consiga passar uma formação valiosa para um ímpio, para que ele deixe de ser, porque todos são filhos de Deus, são criaturas de Deus, uns são filhos, outros são criaturas, esse é outro assunto, mas todo mundo pode ter essa mesma bênção de Deus, e por que não a gente derramar isso naquele meio que ainda não está pronto? Então esse é o convite. Como beijo nos lábios, assim a resposta com palavras sinceras. Olha só que é verdade, como é bom a gente ter palavras sinceras, né? Cuide dos seus negócios lá fora, apronte a lavoura no campo e depois edifique a sua casa. Cuide dos seus negócios, a gente tem que ser, né, diligente. Apronte a lavoura no campo, quer dizer, não adianta só a gente pensar, né, que eu gostaria de ter. Vai lá, arruma a tua terra, às vezes a terra é o coração, melhora o teu coração, teus negócios, abra a tua cabeça e depois edifica a sua casa. Vai edificar a sua casa arrumando tudo, temos que arrumar tudo no lugar. Não testemunhe sem motivo contra o seu próximo, nem o engane com seus lábios. Não diga, vou fazer com ele o mesmo que ele fez comigo, pagarei a cada um segundo as suas obras. Nós não somos donos do julgamento, a gente já viu isso antes, que a gente deixe Deus fazer o julgamento. Deus está me enxergando, Deus enxerga onipotente, onipresente, né, e onisciente. Todo lugar que ele está nos enxergando. Então, que eu não faça, que eu não queira pagar com a mesma moeda. Na verdade, a Bíblia fala, né? Se te baterem no lado da face, dá o outro lado, não é? Deus não quer, se bater no outro lado da face, dá um soco na cara de quem fez isso, não é bem assim. Então, não pague uma obra maligna com outra obra maligna, não faça isso, né? Você tem que levar vida, tem que ser luz. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem sem prejuízo. Eis que tudo estava cheio de espinho e coberto de urtiga, e o muro de pedra estava em ruínas. Ao contemplar aquilo, eu fiquei pensando, olhei e tirei a seguinte lição: um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão. A miséria atacará como um homem armado. Olha só, finalizando aqui o 24, que a gente termina essa etapa, né, de provérbios, que são os ditados dos sábios, diz: passei pelo campo do preguiçoso junto à vinha do homem sem prejuízo. Eis que tudo estava cheio de espinhos. Claro, ele não trabalha, ele não ara sua terra, ele não cuida, né? E coberto de urtigas. O muro de pedra estava caído. Então, assim, gente, às vezes a gente tem... Ontem eu escutei uma coisa, e é uma coisa que faz muitos anos que eu sempre cuido. A gente tem que cuidar das pequenas coisas, porque isso reflete nas grandes coisas. Por exemplo, como é que é teu guarda-roupa? Se teu guarda-roupa é desorganizado, a tua cabeça está desorganizada. Isso é muito comigo. Como é que é teu carro? Se o carro tá sujo, se você não cuida de um carro, né? Quer dizer, essas pequenas coisas vão trazendo grandes coisas, vão te dando indícios de quem de você realmente é. Então, faça uma higienização e uma organização nas pequenas coisas para as grandes coisas fluírem. Então, assim, o muro de pedra estava em ruínas. Não deixe as coisas quebradas, não deixe as coisas estragadas, não se torne... não se torne negligente nas pequenas coisas. Estragou, arruma-se, não joga fora, não fica guardando coisas que não prestam. Então, ao contemplar aquilo tudo, eu fiquei pensando e olhei e tirei a seguinte lição: um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e sua pobreza virá como um ladrão. Isso também está lá em Provérbios 6.
Então ele fala, até quando, ó preguiçoso, você vai ficar dormindo e tá descansando, né, nessa cama? Então, se a gente pensar, né, um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, se a pobreza virá como ladrão e a miséria atacará como homem armado. Então, que não sejamos esse preguiçoso. Gente, quanta lição tem no 24? Ontem eu dei uma lida e pensei assim, ele é tão fraquinho, meu Deus, olha só, me perdoa, Senhor. Aprendi muitas coisas. O que teremos, o que queremos levar hoje aqui? Eu acho que é muito hoje, o 24, deixou para mim assim muito que eu não seja aquela que julga, né? Que eu seja aquele, o justo que entende, que ensina, que tenha paciência e que dá o bom conselho. Que sejamos assim hoje. Releia quem pode, né? Pega no celular, releia o 24, vai estar todo aqui, para quem não acompanhou desde o início, vai estar toda no YouTube hoje. Hoje eu consegui gravar certinho. Gente, fiquem com Deus, que Deus abençoe. Hoje é dia 24, faça o melhor dia. Hoje é o primeiro dia do resto das suas vidas, faça o melhor dia de todos sempre. Que Deus abençoe tudo aquilo que tu colocar a mão, que você seja sal e luz nessa terra. Que você seja um pouquinho daquilo que Deus quer que a gente seja na vida de outra pessoa e que você consiga trazer nela uma vontade de ela mudar. Vamos lá então, que Deus abençoe o dia de vocês. Fiquem muito bem.